Olá, eu me chamo Adão. Sou um senhor de 68 anos de idade e moro num sítio na cidade de Cambará do Sul. E foi um dia que eu estava recebendo visita dos meus netos. Meus netos estavam brincando. Eu e minha esposa sentados na varanda observando. Mas um dos brinquedos dos meus netos me chamou a atenção. Era uma pipa que eles estavam preparando para soltar aquela pipa no meu sítio, pois meu sítio tem um grande espaço. Mas aquela pipa me chamou a atenção. Acabou trazendo recordações que eu passei na minha infância, aos 10 anos de idade. Recordações que eu nunca revelei para ninguém, nem para minha esposa mesmo. E hoje estou disposto a revelar e compartilhar essa revelação como um relato para vocês. Naquela época, aos 10 anos de idade, eu tinha um primo que era mais velho que eu. Ele deveria ter uns 14 anos de idade, mas estava sempre comigo. Ele era como se fosse o meu irmão, pois eu sou o filho único. A gente estava sempre lado a lado, brincando por toda parte. Morávamos na cidade de Bagé, numa zona bem retirada. Era uma zona rural, mas a gente morava bem afastado. Havia poucos habitantes onde morávamos, e aquele lugar era muito espaçoso. Tinha um grande campo, e ao redor muitas árvores, e uma mata fechada, de uma grande extensão. Eu e meu primo costumávamos brincar no campo, soltando pipa. Muitas vezes a gente ficava até o sol se pôr, e retornávamos de volta para casa. Mas a gente tinha um limite para avançar e soltar pipa. Tinha partes que a gente não ia mais à frente. Havia lugares que tinha morros altos e a gente ia à vontade de soltar pipa. Mas aquele lugar ficava bem distante, bem longe da casa onde morávamos. Era mais afastado. E nesse lugar onde morávamos, retirado, havia uma senhora que já morava muitos anos ali. E ela falava para a gente que a gente nunca passasse dos limites daquele campo, que a gente soltasse pipa até ali, que mais para frente não deveria ir, que havia tipo de animais estranhos, que a gente poderia até ser atacado. Mas eu e meu primo dava risada. A gente falava para aquela senhora que tinha curiosidade de ir mais à frente, naquele morro mais alto, para soltar a pipa lá. Mas aquela senhora dizia que não. E foi um dia que a gente foi para o campo e avançamos, caminhando muitos metros à frente. Fomos ao tal lugar, subindo no morro bem alto e começamos a soltar pipa. Foi quando, de longe, havia um homem estranho. Ele estava abaixado sob os capizal, só observando eu e meu primo. Isso era bem no meio da tarde, e meu primo falou: "Olhe lá, tem um homem que está abaixado sob o capizal, está nos observando. Eu vou começar a baixar a pipa, bem devagar, e vamos sair correndo daqui." Meu primo começou a baixar a pipa e logo saímos correndo daquele lugar. A gente correu sem parar. Correndo algum tempo, chegamos até em casa. E meu pai perguntou o que houve. Meu primo não quis falar nada. Fiquemos em silêncio. Aquilo a gente guardou como segredo pra gente. E nunca mais a gente foi até aquele lugar. Mas mesmo soltando pipa próximo de casa, no campo, de longe a gente começou a avistar aquele homem, que ficava abaixado, escondido, nos observando. Ao passar do tempo, a gente continuou soltando pipa, no campo, próximo das nossas casas. A gente nunca mais viu aquele homem. Então, quando o sol começava a se pôr no campo, a gente se retornava de volta para casa. E foi um dia que meu primo falou que tinha muita vontade de ir até aquele lugar que ficava mais afastado, subir naquele morro antes do sol raiar e começar a soltar pipa se estivesse ventando. Ele queria fazer aquilo. Era algo que ele desejava há muito tempo. Pois eu falei, e aquele tal homem esquisito que fica nos observando. Meu primo deu uma certa gargalhada
e falou que aquele homem não estava mais lá, que mesmo assim um dia ele ia fazer isso, que ele ia sair umas 4 horas da manhã em direção àquele lugar, aquele morro, e ia ficar lá saltando pipa, mesmo na noite, até o sol raiar. E ele me convidou. Então eu topei. Eu falei que sim, que eu ia fazer isso com ele. E naquela noite as horas se passaram. E por volta de 4 horas da manhã, meu primo começou a bater na janela. Logo devagar eu abri a janela e pulei para a rua. E meu primo estava levando seu cachorro, que se chamava Gino. Então a gente foi rumo, em direção àquele lugar, aquele tal morro, levando aquele cachorro dele. Caminhando algum tempo, naquela madrugada, sob a luz da lua iluminando o campo, chegamos naquela parte mais retirada, naquele morro. A gente subiu lá em cima e meu primo começou a soltar pipa. Era algo muito lindo. Era uma experiência que eu nunca tinha feito. Saltar pipa à noite, sob a luz do luar. Saltando pipa algum tempo ali, foi quando o cachorro do meu primo foi numa direção onde tinha mata bem fechada. Ele começou a latir, pois o cachorro não parava de latir. Então meu primo foi em direção onde o cachorro estava. E o cachorro logo entrou para dentro da mata. A gente escutou um som, como o cachorro dele estivesse brigando com algo. Pois eu falei para o meu primo se afastar. E a gente ia embora dali, mas ele não. Ele queria saber o que houve com seu cachorro. E ficou bem ali, bem na beira daquela mata fechada. O cachorro brigando algum tempo ali, latindo. Foi quando aquele cachorro do meu primo parou de latir. E meu primo estava ali, apreensivo, olhando em direção naquela parte mais fechada da mata. Foi quando algo, muito rápido, pulou em cima do meu primo e começou a atacar ele. Eu fiquei parado e paralisado. Como um menino de 10 anos, eu não sabia o que estava vendo, pois havia pouca iluminação. Estávamos sob a luz da lua, mas eu vi que algo estava em cima do meu primo, pois meu primo gritava de desespero. Eu não conseguia nem me mexer, e meu primo gritava para que eu corresse, para que eu saísse dali, mas mesmo assim eu ficava parado. As minhas pernas não se mexiam. Então eu comecei a gritar, o mais alto que eu pudesse. Eu gritava. Foi quando aquilo que estava em cima do meu primo se virou e olhou para mim. Eu vi que era algo horrível. Era um animal estranho. Ele tinha traças de um ser humano. Era uma aberração. Era algo que eu recordo até hoje. E eu comecei a gritar mais alto ainda ao ver aquele monstro. Foi quando eu comecei a escutar muitos disparos. Pois aquele monstro começou a rosnar. Naquele momento, aquele monstro pegou, agarrou meu primo e levou para dentro da mata, naquela parte mais fechada. Quando eu pude perceber de onde vinham os tiros, era meu tio e meu pai. Estavam ali, atirando sobre aquele monstro. Mas eles não conseguiram acertar um tiro sequer, pois aquele monstro levou meu primo para dentro da mata. E naquele momento meu pai e meu tio não quiseram ir atrás. Eles não queriam levá-lo junto. Então eles foram me levar até em casa. Rapidamente eles voltaram, seguindo o rastro daquele monstro, para eles tentar salvar meu primo. Naquela madrugada eu estava muito assustado. Eu e minha mãe estávamos ali, e nada de chegar meu pai e meu tio. E logo o sol começou a raiar. Depois de algum tempo, após o sol ter raiado, algumas horas se passaram naquela manhã. Foi quando veio meu pai e meu tio, uma expressão muito triste. Os dois estavam com a cabeça baixada. E a minha mãe perguntou o que houve, pois meu tio não tinha nem força para falar. E meu pai falou: a gente encontrou ele. Estava debaixo de uma árvore, sobre pedaços, órgãos espalhados por toda parte.
A gente não sabe que tipo de animal é aquele, mas ele acabou com a vida daquele menino. Após ter acontecido aquilo, a polícia foi até o local e o pessoal do IBAMA. Nem a polícia e nem o IBAMA conseguiram resolver esse caos, mas eu sei muito bem o que é. Eu sei que era aquele homem que ficava abaixado sobre o capizal, observando o meu primo. E ter acontecido essa desgraça, meu pai e meu tio ficaram revoltados. E passamos a morar na cidade de Cambará do Sul, onde eu moro até hoje. Aquela senhora estava certa. A gente não deveria ter avançado os limites daquele lugar. E eu cheguei à conclusão, depois de alguns anos, que aquele homem era um lobisomem. Aquele lobisomem que atacou meu primo. E esse foi o meu relato. Obrigado.